Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: efeito manada e as eleições. Ih, o que é isso? Garanto que é um tema bem quente, hein? Efeito manada e as eleições. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, primeiro eu vou explicar o que é o efeito manada. O efeito manada existe quando imitamos os outros e agimos de acordo com a maioria. Então, como se fosse uma manada de animais, de zebras, de búfalos, né, que vão todos na mesma direção, mas não sabem direito em que direção estão indo. Só estão indo numa direção. É como se fosse uma manada de zebras, né, búfalos, etc., correndo todos para a mesma direção. A expressão efeito manada tem como base uma expressão do filósofo alemão Nietzsche, Friedrich Nietzsche. E ele falava de comportamento de manada. Vamos ver o que ele queria dizer com isso, né? Nietzsche usou essa expressão para descrever o comportamento das pessoas em grupo, quando essas pessoas reagem da mesma forma. Então, todo mundo age igual, uma imitando a outra. Então, todas imitam, uma imita a outra e tem a mesma reação. Depois, Sigmund Freud, que hoje sabemos que foi leitor de Nietzsche, né? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele leu Nietzsche, né? Ele estudou esse comportamento de manada em seu livro de 1921, Psicologia das Massas e Análise do Ego. Bom, mas por que eu estou trazendo esse tema hoje, né? Porque eu vou comparar esse efeito manada e vou dizer o que pode acontecer nas eleições. Presta atenção. E quando Freud falava de psicologia das massas, era uma comparação com a massa de pão, que é aquela massa uniforme, e que pode ser manipulada e moldada como quiser. Então, muitas vezes a população fica assim, né? Nas mãos da grande mídia, nas mãos dos meios de comunicação, principalmente. Bom, então vamos lá. Vamos lá para chegar na questão importante. Aqui no Brasil, estamos chegando perto das eleições. Nas eleições mais antigas, alguns de vocês acompanharam, outros não tanto, né? O efeito manada foi usado para eleger alguns candidatos. Alguns candidatos preferidos pela mídia foram eleitos e foram colocados no poder. Então a mídia, a grande mídia, antes tinha esse grande poder de colocar os candidatos que ela julgava. Daqui a pouco a gente vê como é que ela faz isso, mas que ela julgava melhores, né? Melhores, termo mais brando agora, né? Como? Então vamos descrever o que sempre aconteceu, né, no passado. Nos bastidores dos poderes econômicos, então, como eu mostrei para vocês, o que manda no mundo é o poder econômico, né? Até citei um livro do Léo Huberman, História da Riqueza do Homem, no qual ele deixa muito claro que sempre os poderes econômicos é que dirigiram o mundo, as forças históricas e cada uma das decisões. Então, como é que é feito esse efeito manada pela mídia? Como é que era feito? Nos bastidores dos poderes econômicos, os poderosos verificavam qual candidato era mais vantajoso para eles. Olha que eu estou usando termos bonitos, né? Vantajoso, né? Só com termos bonitinhos, né?
Depois, usavam a grande mídia para eleger os candidatos que interessavam. Por acordos, eu vou usar um termo mais claro, e conchavos, né? Então já se fazia uma série de acordos, ele vai aceitar isso, vai aceitar aquilo, vamos ver o outro, tal e tal e tal. Esse aqui aceita fazer os nossos acordos, os nossos conchavos, nós vamos ficar mais ricos e tudo mais. Então, primeiro o poder econômico, né? E depois, na escolha desses poderosos, aí a grande mídia começa a falar bem desse candidato. Então, de repente, do nada, começa a falar muito bem de um candidato e fala mal do oponente. E funcionava no passado. Atualmente, não mais, porque nós vamos ver o porquê. A grande mídia conseguia, no passado, colocar candidatos até na presidência do Brasil. Até presidentes foram colocados pela grande mídia. E eu não preciso citar os nomes, porque vocês, estudando história, sabem quais são, muitos já sabem quais são, mas a grande mídia tinha os seus preferidinhos e manipulava até debates, né, cortava trechos de debates e fazia uma série de coisas, para que tal candidato fosse favorecido. E aí, esse candidato, né, escolhido pela grande mídia, que já estava em contato com o poder econômico, vencia as eleições. Muitos presidentes foram colocados no poder por elogios e conduções da grande mídia. Então aí que entra o efeito manada. Vamos falando bem e as pessoas vão repetindo, 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 e aí colocamos determinado candidato de acordo com os interesses econômicos dos poderosos. Não porque o candidato realmente seja melhor, mais coerente, mas de acordo com os interesses econômicos. Então, por elogios e conduções da grande mídia. Então, vai conduzindo, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda acreditam muito, né, na grande mídia e aceitam todos os argumentos, né, de bate-pronto, não precisa nem provar nada, falou, tá dito, né? O efeito manada funcionava porque as pessoas acreditavam na grande mídia, só que cada vez acreditam menos. Cada vez a grande mídia tem menos credibilidade. Então, eu sou de uma época que a gente ouvia esses jornais, esses telejornais, e acreditava piamente. A gente nem questionava. Não, notícia é notícia. É uma emissora neutra. Imagina que eles estão colocando interesses econômicos nas notícias. A gente tinha uma desconfiança. A gente não era tão bobinho assim. Tinha uma desconfiança, mas acreditava nas notícias, né? Então não duvide que a grande mídia tentará novamente colocar o candidato que interessa aos poderes econômicos, falando bem deste candidato e falando mal dos que não interessam aos interesses econômicos, dos que não aceitam conchavos, esse tipo de coisa, né? Você está me entendendo? Só que agora tem o seguinte problema. Temos a internet. Então, eu acompanhei muito a grande mídia no passado. Eu acompanhei desde a época que não tinha internet. Então eles imperavam absolutos, né? O que a gente entendia que estava acontecendo no mundo eram as notícias que eles veiculavam. E deixa eu repetir, as notícias vêm via Reuters e United Press International, UPI. Então vinha através dessas duas fontes. Então já vinham filtradas e a própria mídia faz o seu filtro, então chegavam aqui daquele jeito, né, distorcido, só que com alta credibilidade. E hoje essa credibilidade está diminuindo. Então, só que agora temos a internet e percebemos quando a grande mídia quer enganar. Percebemos claramente.
Você ouve a notícia e você fala, não é possível. Não é possível que eles acham que eu seja esse idiota que acredita nisso. Não é possível. Eles acham que as pessoas são idiotas, né? Tentaram idiotizar, né? Como eu falei num dos meus programas, tentaram nos fazer de idiotas, mas não conseguiram. As pessoas estão despertando. Então, percebemos quando a grande mídia quer enganar e, pelo efeito manada, colocar no poder os candidatos que interessam ao poder econômico. Então, primeiro tem o poder econômico, que verifica quais candidatos são mais favoráveis ao poder econômico. Depois, via grande mídia, se colocava esses candidatos, mas atualmente o mundo mudou por causa da internet. Então você verifica, poxa, esse candidato que ele está falando tão bem, deixa eu dar uma olhada no histórico dele. Deixa eu dar uma olhada se é uma pessoa honesta, correta. Deixa eu dar uma olhada no perfil. Só que aí eu vou investigando não apenas pela grande mídia, porque a grande mídia vai reforçar o que eles mesmos falam e vai ficar nisso. Não, mas deixa eu pesquisar por outras fontes, deixa eu entrar um pouquinho na internet, deixa eu ver outras pesquisas, olha aqui, estou vendo alguma coisa errada. Opa, já estou entendendo por que eles querem colocar esse candidato. Então, o candidato divulgado normalmente pela grande mídia é o que interessa ao poder econômico. Portanto, desta vez, vamos observar mais as manipulações e como a grande mídia tentará usar o efeito manada. Nós que somos espertos, nós que estamos mais atentos. Então vamos observar, né? Bom, vou empurrar essa pessoa, mas será que é melhor? Vamos ver. Só que desta vez estamos mais conscientes e não nos deixaremos ser manipulados. Então, por mais que a grande mídia tente, se esforce, se empenhe, ela provavelmente só atingirá as pessoas muito alheias, que ainda acreditam, né, na grande mídia e nos contos da carochinha, né, nas duas coisas ao mesmo tempo. Temos cada vez mais pessoas despertas e que não seguem o efeito manada. Então isso que mudou, a consciência das pessoas mudou. As pessoas hoje têm várias fontes de informação e já não são tão manipuláveis. Não dá para fazer aquela psicologia de massas, não dá para fazer aquela manipulação das massas, não dá para fazer tanto o efeito manada, vamos jogar a boiada para cá, para votar nesse e tudo mais. Então, a questão toda é justamente o quanto antes se conseguia e hoje não se consegue. E não se consegue com a maior parte da população, porque a maior parte da população despertou. Nesses tempos de pandemia, que nós tivemos que fazer o fique em casa, pelo menos muitas empresas quebraram, aquela coisa toda, muitas pessoas tiveram grandes dificuldades, aquela coisa toda, mas pelo menos, apesar dessas diretrizes, né, pelo menos nós começamos a ficar mais espertos e começamos a entender as manipulações que são feitas, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, temos cada vez mais pessoas despertas e que não seguem o efeito manada e não se deixam manipular. A internet, as mídias independentes, nos tiraram desse jogo que eles gostavam de fazer. Então, pela internet, você vai investigando, você vai chegando às suas conclusões e, pelas mídias independentes, você também vai chegando às suas conclusões. Opa, vamos ver, vamos observar. Algumas eleições eram jogos de
contas marcadas. Olha aí. Porque a grande mídia convencia a população que o candidato que eles escolheram era o melhor. Então, de tanto insistir, e aí como é que é o efeito manada? Você vê a pessoa do lado, ela está pensando desse jeito, você vê a outra, está pensando desse jeito, eu quero pensar desse jeito. Então você começa a imitar. E é nessa imitação que se dá o efeito manada. Agora, estamos muito atentos, especialmente aos candidatos que a grande mídia vai dizer que são os melhores. E eu vou explicar melhor isso aqui. Este efeito manada não funcionará desta vez. E precisamos despertar cada vez mais pessoas. Então, nós precisamos despertar cada vez mais pessoas para isso. Então, eles vão fazer o seguinte: não seremos mais como gado conduzidos pela grande mídia. Porque é assim que eles nos veem. Seres manipuláveis, né? Que mudam de opinião conforme o que eles falam. Quando a grande mídia falar bem de um candidato, verifique se há motivos para isso. Está falando muito bem, vamos ver se tem motivos para falar bem? Vamos ver o histórico, vamos ver o que essa pessoa fez, resultados e tudo mais. Quando a grande mídia falar mal de um candidato, verifique se há motivos para isso. Então, falar muito mal, essa pessoa é ruim. Bom, vamos ver. Vamos ver se há motivos para isso. Então, muito importante isso, porque estamos diante do destino do nosso país e precisamos votar de maneira consciente e não manipulados, e não por efeito manada. Desta forma, faremos escolhas pela nossa consciência e não pelo efeito manada. Por isso, precisamos sair de um estado de alienação. Essa era uma palavra muito usada há algum tempo atrás, não é tão usada hoje. O alheiamento, né? Quando a pessoa fica alheia, né, ao que está acontecendo no mundo verdadeiramente. Então, ao que realmente está acontecendo no mundo, porque aí você precisa entender também os bastidores da geopolítica no mundo inteiro e no Brasil. Então vamos entender os bastidores, não vamos entender apenas o que é dito, né? O que é dito é sempre lindinho, né? Mas o que está nos bastidores é que a gente precisa entender. Então a pessoa que vive numa alienação, num alinhamento, ela fica distante, né? Dessa consciência, fica alheia à consciência. E para sair da alienação, nós precisamos deixar de acreditar que não existem interesses econômicos por trás das notícias. Sempre existem. E que não existem interesses econômicos por trás dos candidatos apoiados pela grande mídia, porque sempre existe. Então a gente começa a observar mais, ficar um pouco mais esperto, perceber quais são as manipulações, o que os interesses econômicos estão planejando verdadeiramente, e não o que eles dizem. A gente tem que sempre olhar para as entrelinhas e não tanto para as linhas, né? As linhas são lindas, né? Vamos olhar as entrelinhas, o que eles realmente estão querendo dizer com o que eles comunicaram. Se não fazemos o jogo, eu vou usar uma outra expressão que era muito usada no passado, e atualmente também, ela está bem atual, do inocente útil. O que é o inocente útil? Aquele que acredita, aquele que acha que é tudo lindo e maravilhoso, que não existem más intenções no mundo. E que o mundo é sempre voltado para o bem, que os interesses econômicos são sempre voltados para o bem. Então, é essa pessoa que é inocente útil. Ela não é má, mas ela é inocente útil. E aí, deixamos de ser inocentes úteis e participarmos do efeito manada. Porque o arrependimento
vem depois, né? Mas aí já é tarde, então precisamos acordar antes. Acorde antes das eleições. Então não faríamos a escolha errada por maldade. A maior parte não faria por maldade. Claro que alguns fariam, né? Principalmente esses que têm os interesses econômicos. Mas grande parte não faria por maldade. Mas por ficar alheios ou alienados. Então, por ficarem alheios ou alienados. Então essas pessoas não teriam, né, nenhum interesse econômico envolvido, nada disso, mas ficaram alheias ao processo, não perceberam a maldade do processo, não perceberam as intenções que tinham por trás do que era dito, então foram inocentes úteis. Vamos despertar, portanto, e sair de todas as manipulações de massa, né? Conforme o livro, né, que o Freud escreveu sobre a psicologia das massas. Então vamos sair dessas manipulações de massa. Vamos sair também de todo o comportamento de manada, como Nietzsche falou, o filósofo alemão Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que falou do comportamento de manada. Então é um imitando o outro e todos indo para a mesma direção sem discernimento, sem pensar, só imitando um ao outro. E de todo o efeito manada. Então, que é justamente esse efeito, né? Um olha para o outro, vê o que o outro está fazendo e segue por este caminho que todos estão seguindo. Antigamente tinha outra expressão popular, né? Essa eu acho que é bem antiga, né? Mas eu acho que ainda está sendo usada. Maria vai com as outras. Então, aquela pessoa que acaba sendo levada pela opinião da outra pessoa, né? Não sejamos dessa vez Maria vai com as outras. Evitemos a todo custo o efeito manada, o comportamento de manada. Não sejamos manipulados. Agora, a grande vantagem da época atual é que a grande mídia é cada vez menos considerada. Então, muitas vezes no passado, nós considerávamos muito a grande mídia. E hoje não se entende que ela fale sempre a verdade. E com isso, nós conseguimos perceber as fake news, conseguimos perceber toda a manipulação que ela tenta fazer, e todo o jogo político que é feito. É um jogo político que é feito já há muitos anos, mas que dessa vez temos a internet, temos as mídias independentes e estamos mais espertos. Então, desta vez, seremos muito mais conscientes, muito mais espertos e não seremos mais manipulados e não seguiremos mais o efeito manada. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.